Bom dia aqui no Brasil, boa tarde na Alemanha. Eu tenho o prazer de iniciar agora um webinar sobre os desafios da cadeia produtiva de gado de corte e um olhar adicional da Alemanha sobre essa cadeia produtiva de carne bovina. Bem, sou diretor do Diálogo Agropolítico, meu nome é Ingo Meixas. Eu tenho o prazer de anunciar esse evento em conjunto com a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, e mais prazeroso ainda é ter o presidente da ABAG, que assumiu, na verdade, a segunda vez já, a presidência da ABAG, Luiz Carlos Correia Carvalho. A sua presença, Caio, nos honra. O Caio é presidente da ABAG, atua desde 83 como diretor da Canaplan, empresa de consultoria no setor sucro-alcooleiro, e já exerceu várias funções de executivos e conselheiro em diversas instituições. Ele é engenheiro agrônomo. Aliás, tem muitos agrônomos aqui nesse dia de hoje, né? Temos que ter cuidado para não falar muito agronomês. O Caio foi formado agrônomo pela Exalc, na USP, e com várias pós-graduações em agronomia e administração pela Vanderbilt University nos Estados Unidos. Caio, muito obrigado por estar aqui conosco aqui hoje. Amanhã nós estaremos em São Paulo para fazer outra atividade em conjunto com a APD. Você tem a palavra. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, Ingo. Em seu nome, mando o meu abraço a todos que participam desse debate. Dizer que entendemos como a ABAG fundamental esse diálogo agropolítico com a Alemanha, uma experiência que a gente tem como a ABAG há muitos anos, com um grupo de iniciativa de agronegócios. Há muitos anos a gente discute isso com a Alemanha. É um grande prazer estar com vocês, discutindo esses cenários, olhando, vamos dizer assim, o curto e o longo prazo, e entendemos que esse tipo de parceria nos permite articulações e defesa de interesses legítimos, portanto, fundamental. Nós estamos vivendo um momento, Ingo, se vocês me permitem, eu não posso deixar de falar sobre um momento ímpar, um momento de uma volatilidade incrível, de um processo acelerado de mudanças, que o que mais me choca, me impressiona nisso tudo, é um efeito que veio antes desse momento, que foi a fragilização da Organização Mundial do Comércio, que para países emergentes e mesmo países desenvolvidos sempre foi um porto seguro para os debates importantes e para as mudanças importantes. A gente tem isso fragilizado, o que me preocupa, porque a gente percebe a volta de um aumento de subsídios distorsivos em países muito importantes, grandes países, com mecanismos protecionistas ou precaucionistas, e isso acontece justamente quando a gente está vivendo o auge da procura da bioeconomia e do processo de descarbonização, que são dois aspectos que se somam de uma forma muito importante nesse debate que a gente vai estar aqui fazendo hoje. Portanto, quando a gente começa a viver insegurança alimentar e insegurança energética ao mesmo tempo, a gente, obviamente, vive um ambiente muito volátil, muito inseguro, digamos assim, para ser redundante, né? A economia de baixo carbono, que é o grande esforço que a gente tem feito, ela sofre com isso, quer dizer, a gente percebe um certo retrocesso, uma expansão do uso, digamos assim, de produtos fósseis, um certo recuo de metas de descarbonização de alguns países, enfim. Não é disso que nós vamos falar, mas é essencial a gente estar abordando esse tema que é tão relevante para todos nós. A gente, no Brasil, temos, digamos assim, uma pecuária enorme do ponto de vista inclusive de área,
com uma variabilidade de produtividade também enorme. Temos propriedades com 3 cabeças por hectare e outras com menos de 1, né? Ou 1 cabeça por alqueire. Isso é alguma coisa que vem evoluindo positivamente. Então, o Brasil, de fato, é o segundo maior exportador e que tem um potencial de crescimento muito grande. Temos uma grande produção de ração voltada para animais, é um setor muito forte. E a BAG tem, dentro da BAG, vários desses grandes players, né? Nós temos um potencial de recuperação de pastagem degradada extremamente importante a ser comentado, um processo a ser acelerado e a ser empreendido de uma forma muito positiva em termos de criação de ativos para o mercado de carbono. Digamos, nós temos quase que 1/3 das áreas destinadas à pecuária com esse potencial de melhoria, com ganho de produtividade, tornando-a muito mais sustentável, isso é importante se dizer. Nós vamos estar comemorando 10 anos agora do Código Florestal. A gente teve um avanço muito importante. Houve, de alguma forma, uma definição que os estados é que promoveriam o CRA, digamos, chegando ao PRA, né, chegando ao produtor de cada estado. São Paulo correu à frente agora, já praticamente está montado, provando para outros estados que isso pode ser acelerado. Acredito que é uma evolução muito importante do nosso Código Florestal e que é um aliado fundamental na nossa produção sustentável. A integração lavoura-pecuária, Ingo e outros que estão nos ouvindo, né? E a integração lavoura-pecuária-floresta é uma ferramenta de sistema de integração e uso intensivo do solo. Ontem eu passei praticamente uma manhã toda discutindo com a Embrapa os impactos do uso intensivo do solo, que a gente está percebendo nesse mundo tropical, um impacto extremamente relevante, extremamente positivo, não só com aumento de produtividade, mas, digamos, trazendo de novo vida para essa biota de solos que vinha sofrendo muito com o processo produtivo, que se mostrou extremamente relevante, que é a intensificação do uso desses solos tropicais. O que eu quero terminar aqui nessa apresentação, Ingo, e agradecendo a atenção de vocês, é o compromisso que nós temos com carnes livres de desmatamento, como a gente fala, como a BAG. Os nossos associados, por exemplo, JBS, Minerva, todos eles estão na luta para certificar seus produtos livres do desmatamento ilegal e fornecidos por produtores, obviamente, dentro da legalidade. Eu acho que esses pontos são essenciais para a gente abrir essa conversa. Muito obrigado. Caio, muito obrigado. Muito relevantes os seus pontos que você coloca. Antes de entrar no primeira apresentação, deixa eu fazer uma reflexão. Ontem participei de um evento da Embaixada Brasileira em Berlim, evidentemente não de forma presencial, mas de forma virtual. Ali eu coloquei uma situação estranha que entre Brasil e Alemanha. Temos uma situação na Alemanha, a sociedade toda está querendo reduzir o nível de intensidade da produção, menos insumos, menos adubos, porque há uma sensação generalizada na Alemanha de demais, de intensivo demais, e na Alemanha, no Brasil, temos a situação totalmente inversa, porque para chegar a um nível maior de sustentabilidade, eu não quero me alongar, a situação dos desafios de sustentabilidade na Alemanha e no Brasil são diferentes. É bom a gente reconhecer os diferentes conjunturas e até para respeitar as duas conjunturas e entender que respeitar o caminho do outro. Então, nesse sentido, queria chamar o nosso primeiro palestrante, que é o Lisandro Inakaki, que é coordenador sênior de cadeias agropecuárias responsáveis da Imaflora. Imaflora, eu acho que muita gente conhece, é uma das grandes respeitadas, internacionalmente respeitadas ONGs do meio ambiente.
aqui no Brasil. E aí, dentro dessa Imaflora, Lisandro é responsável pelos programas Boi na Linha, ou em inglês Beef on Track, e Soja na Linha, ou Soy on Track. Lisandro também é agrônomo, formado pela Exalc, Caio também pela Exalc, desde 2009 está na Imaflora, trabalha na questão de certificação agrícola, monitoramento de uso da terra, rastreabilidade agropecuária e desenvolvimento rural responsável, junto a relevantes empresas de cadeias do café, laranja, soja e cana. É bom dizer que o Lisandro, o norte de Lisandro, sempre tem sido aumentar a transparência e credibilidade na cadeia de suprimento e implementação de boas práticas agrícolas, conservação ambiental e salvaguardas sociais, tendo como perspectiva a eliminação do desmatamento nos biomas brasileiros. Lisandro, é muito bom estar com você aqui. Por favor, você tem a palavra. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Ingo, pela apresentação. Bom dia, Caio. Prazer estar aqui compondo a mesa com você. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui no Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha. Para nós é uma oportunidade muito grande de poder compartilhar compreensões, conhecimentos, entendimentos e buscar, né, caminhos aí que viabilizem nossos desejos e nossos objetivos quanto pessoas e instituições, né? Então, eu vou aportar aqui para vocês um pouco algumas informações que sirvam para nós fazermos essa reflexão e a discussão acerca da complexa cadeia da pecuária, como o Caio já trouxe, né? Do potencial que ela tem no Brasil, né? Eu acho que a questão da intensificação é um dos caminhos e ele tem que estar muito bem alinhado com a questão da eficiência produtiva. Então, o limite da intensificação é a eficiência dos sistemas produtivos, né? Mas a gente tem um alinhamento muito importante. E eu vou trazer, então, aqui uma breve apresentação para que eu possa dar materialidade ao que eu quero apresentar a vocês, tá? Bom, como o Ingo já trouxe, né, eu coordeno o programa Boi na Linha, ou Beef on Track, também o Soja na Linha, o Soy on Track. Esse é um programa que nós temos, né, como forma de articular o setor em relação a compromissos, a ações, a políticas privadas em relação à eliminação de desmatamento, a princípio na Amazônia, né, mas olhando isso como formas de expansão para outros territórios, localizações do Brasil, mas sempre na perspectiva de ser uma articulação, um diálogo que permita, de fato, com que as ações sejam, alcancem, né, no solo, na terra, a gente consiga executar. Mas eu venho aqui falar para vocês, né, trazer algumas informações. Eu trouxe alguns dados que nós temos trabalhado, né, sobre esse contexto de desmatamento, olhando para o bioma Amazônia, né. Nos últimos 4 anos, o incremento, né, que teve de desmatamento, se pegarmos a taxa de 2018 para a taxa, 17 para 18 para a taxa do ano passado, o incremento é de 48% na taxa, né, ou seja, quase dobrou esse volume de áreas desmatadas na Amazônia. Tá? Isso equivale a 23 cidades de São Paulo, né, e aí para fazer uma referência à Alemanha, é quase 10% do território da Alemanha o desmatamento acumulado nos últimos 4 anos. Então, é uma questão importante, temos que dar atenção a isso, né? E somado a esse aspecto, é que, segundo o Atlas das Pastagens Brasileiras, né, a área de pastagem na Amazônia cresceu também 19% em 10 anos. É importante trazer aqui que existe um crescimento, existe também parte em abandono dessas áreas por mau uso, ou por descuido, ou por não interesse em relação ao uso dessas áreas, né? Mas, em linhas gerais, é 20% de aumento das áreas de pastagem na Amazônia, demonstrando um avanço, né, um caminhar para algumas regiões que são as áreas de fronteira agrícola no Brasil, né? E um dado que é importante, né, que esse é um número que caiu, mas 75% do que é produzido no Brasil de carne é consumida internamente. Então, 25% o que é exportado,
a China como um grande ator de importação da carne brasileira, seguido por Estados Unidos, Egito e outros países com menor volume na Europa, mas quando falamos em Europa, a gente fala em qualidade do produto. Então, um pouco do contexto do desmatamento. Outro aspecto que é importante de trazer do desmatamento, né, e aí a gente vai qualificando a informação, né, no último censo, vamos dizer assim, na última mensuração de desmatamento na Amazônia, foram desmatados 13 mil quilômetros quadrados, né? Na verdade, isso aí é em torno de 1.300.000 hectares, né, desmatado entre agosto de 2020 até julho de 2021. Esse dado está para ser confirmado agora, ao meio do ano. Isso aí é 1/3 daquele volume que eu falei que foi incremental nos últimos 4 anos, que é a maior taxa, se a gente for olhar nos últimos 10 anos no desmatamento da Amazônia. Mas onde está esse desmatamento, né? Majoritariamente, esse desmatamento ele acontece em áreas públicas, tá? 28% ocorreu nos que a gente chama das áreas não destinadas, que são florestas públicas na Amazônia, né? Lógico, estou falando da Amazônia, né? Onde você tem esses 28% em áreas florestas públicas e outro terço em propriedades privadas. Então, assim, o da propriedade privada, mesmo que possa ser ilegal, ele é algo ainda contornável, né? Porque é um ente privado todo. Quando a gente fala em área pública, né, a gente está falando em área que não tem a propriedade é do Estado. E aí, para somar essa informação, esse é o dado do ano passado, um dado de 2020, é que dentro dessas áreas de florestas públicas, né, que a gente está falando aí em torno de 50 milhões de hectares, 23% dessas áreas, elas estão declaradas como propriedade privada pelo registro do CAR. Ou seja, é um processo flagrante de grilagem de terra. Tá? E aí, por que eu trago esse aspecto da floresta pública, da grilagem de terra? Né? Porque costumamos, de maneira simplista, falar que o driver do desmatamento, o principal, é a pecuária. Mas a pecuária ela é o driver principal como ator principal ou como uma consequência, né? Quando eu olho para a propriedade privada, pode ser como um ator principal dentro de um arranjo de organização do sistema produtivo, inclusive na lógica da intensificação, até da eficiência. Mas quando eu falo em área pública, né, essa área, ela flagrantemente tem um outro propósito, essa ocupação é um negócio de terra, mas ela virá a ser pecuária em grande medida. Não dá para afirmar, assegurar essa quantidade, mas isso vai se transformar em pecuária em algum momento por causa da característica do Brasil mesmo, de ocupação do território, né? Mas também pela facilidade por causa da movimentação do animal. Aí eu trago um outro elemento, né? A complexidade da cadeia. Né? Quando a gente fala em pecuária no Brasil, estou falando só em pecuária, eu tenho esses tipos de organização. A fazenda que cria, só faço cria, a fazenda que só faz a recria, que é uma atividade que com a intensificação ela vai diminuindo, né? Porque a recria já vai entregar um animal mais formado, e a propriedade de engorda, seja ela por confinamento, seja ela com uma propriedade de engorda pasto, semi-confinamento. Né? Então, a gente tem características distintas do sistema produtivo. E quanto mais segmentada essa cadeia, menor é a visibilidade daquela origem. Ou seja, reduz a minha capacidade de compreensão de onde está vindo o meu produto, né? De onde está vindo aquele produto. Soma-se a isso ao fato de que muitas propriedades na Amazônia, elas têm uma multiplicidade de produtos. Não necessariamente ela é fazenda de pecuária. Ela pode ser uma fazenda de cacau, que tem pecuária. Ela pode ser uma fazenda de cultivos múltiplos, que vai ter um gado. Né? Isso é muito comum. E boa parte também dessas fazendas de início de ciclo, elas são fazendas que não é da cadeia da carne, mas sim acabam sendo, por causa que matrizes são abatidas, né? As vacas que criam bezerros, né? Os novilhos, as bezerras, mas da cadeia do leite, né? Que tem uma importância. Então, assim, não conseguimos pensar soluções simples e fáceis para lidar com a cadeia. Outro ponto, quando falamos em
monitoramento, em rastreabilidade, né, em enxergar a cadeia para conseguir, tanto na perspectiva de identificar problemas e propor soluções, mas também na perspectiva de segmentar, de segregar produtos por causa de atributos ambientais ou sociais, nós temos uma realidade. Vou trazer aqui o exemplo do TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, firmado há mais de 10 anos, iniciou há mais de 10 anos, né, por empresas do setor. O Caio citou a JBS, Marfrig, eles possuem TAC de longa data, né? Então eles vêm implementando ações há muito tempo, porém eles são aqueles que possuem TAC. Existe um número importante de abatedouros, não necessariamente abatedouros com um sistema de inspeção federal, que seriam os habilitados para exportação, mas abatedouros que estão na cadeia, menores, né? Pequenos, que não estão sob o escopo de TAC. Então, assim, quando ele não está sob o escopo de TAC, você não enxerga, você não consegue avaliar a qualidade daquele produto ou daqueles animais que eles estão abatendo, em termos de aspectos socioambientais, tá? Limitando-se a isso. Aqueles que estão regulados por TAC, ainda assim, né, eles possuem um risco, porque não é possível enxergar toda a cadeia por causa daquela complexidade, porque não temos uma rastreabilidade completa. Tá? Então, você pode ter 3 cenários, né? Aquelas fazendas que não estão, que são irregulares, fazendo uma lavagem, vamos dizer assim, um vazamento, desculpa, do gado para processadores, para frigoríficos que não tem verificação, né? Você tem e aí você tem as fazendas regulares que o frigorífico consegue obter animais dentro de um cenário positivo. É aquilo que o Caio falou, de grandes empresas, aí tem um número significativo de empresas no Brasil que já possuem essa capacidade. Porém, ela não consegue enxergar lá na origem de toda a produção dela a qualidade ambiental. E aí você tem fazendas irregulares fazendo a lavagem, que a gente chama de gado, por fazendas regulares. E são elementos que surgiram nessa dinâmica de um maior monitoramento e verificação. Tá? Então, temos que considerar tanto a evolução da capacidade de análise, monitoramento e verificação existente na cadeia de processamento de carne, mas saber que temos essas limitações e essas ações a serem feitas. Bom, dito isso, né, eu vou indicar aqui uma série de iniciativas, né, e programas que estão olhando para a rastreabilidade. Esse é o tema que é extremamente importante, né, quando a gente olha para legislações regulamentações que estão vindo na Europa, no mundo todo. Esse é um elemento que está em pauta, né? E aqui no Brasil não é diferente, né? Vou destacar aqui o grupo de trabalho em rastreabilidade do GTPS, que a Luísa é responsável aí por fazer toda a secretaria executiva do grupo de trabalho, né, do GTPS, está há 2 anos fazendo a discussão sobre formas de buscar soluções. Tem o grupo de trabalho de fornecedores indiretos, que é capitaneado pela uma organização não governamental brasileira, que vem há mais de 5 anos fazendo discussões nesse tema, como vamos rastrear, como podemos rastrear essas iniciativas. Por último, aqui eu vou pular para o último, né, que é um grupo recente que surgiu no Mato Grosso, que é o grupo de trabalho sobre rastreabilidade de bovinos em Mato Grosso, de extremo valor, porque está agregando a associação de criadores, agregando os frigoríficos, o Estado, então está vindo também um elemento importante na discussão de soluções. E no centro aqui, as iniciativas existentes que já são realidades, né? Os programas da JBS, o programa JBS 360 já traz essa questão da rastreabilidade dentro do seu escopo de ação, e na prática o Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal, que já entrega produto com rastreabilidade, e o Programa Sustentável, Produção Sustentável de Bezerros do Carrefour IDH no Mato Grosso também. Essas iniciativas, tirando a última, né, elas estão disponíveis no site do GTPS para que a gente tenha mais informações. E aí, complementar esse tema, né, para a gente não estender muito também, existem sistemas, ferramentas, tecnologia já empregada e que consegue demonstrar a capacidade que temos para acessar, para criar capacidade de rastreabilidade. Nem todas estão aqui, mas eu consegui trazer bastante importantes, que também fizeram parte do nosso trabalho, do nosso estudo no GTPS. O Selo Verde, que é uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará, né? Ele vem tanto para a perspectiva de entender a cadeia, usando dados aí de maneira protegida da comercialização e das propriedades rurais, endereçando ações de adequação ambiental, inclusive nas propriedades.
tá? Mas também serve para o mercado utilizar para compreender um pouco ainda, mas já compreender como é que é a conformidade das fazendas de venda de gado para frigoríficos. E aí temos o Visipec, que é da Universidade de Wisconsin, que usa dados de plataformas públicas para fazer as análises, o Conecta da SafeTrace, que é uma outra iniciativa também que está lá na região de São Félix do Xingu, expandindo, indo para o Mato Grosso também, já trazendo a capacidade, o SMGel da Nice Planet, mesma forma, Trace Beef da EcoTrace, o EcoTrack do Terras, são ferramentas, são plataformas que existem, algumas já com mais de 5 anos, onde, tendo acesso à informação do trânsito de animais entre produtores, ele consegue demonstrar a origem do animal, mas precisa ter acesso à informação, né? E, por fim, a AgriTrace animal da CNA, que são protocolos de certificação que a rastreabilidade está envolvida. Então, o que eu queria trazer com essa análise primeira em relação à complexidade da pecuária e as necessidades que temos? Temos pessoas, grupos interessados, dialogando já há algum tempo, e temos ferramentas já sendo desenvolvidas, sendo aplicadas, demonstrando que é possível. Agora, precisamos encontrar o caminho para viabilizar esse processo, considerando que existe uma complexidade na cadeia e que, muitas vezes, se o processo for muito exigente, ele pode criar reflexos negativos em todo o sistema produtivo, em toda a cadeia produtiva. Então, nós temos que ter responsabilidade na construção desse caminho, porque é viável, tá? Então, eu fecho aqui a primeira parte e vou trazer só mais alguns elementos aqui, Ingo, que você colocou, que é a questão do metano, né, que é um outro tema, eu estou mudando a página aqui, mas que é também um tema importante, porque a gente sempre gosta de olhar para as oportunidades, para aquilo que é positivo, e não para o aspecto negativo, né? Então, assim, para trazer alguns números, né, a emissão de metano no Brasil, ela em 2020, a gente teve a segunda taxa mais alta, se considerar, desde 2004, né? Tem uma variação que ela não é tão significativa, mas a gente tem uma tendência de crescimento, né? E, majoritariamente, as emissões vêm, a predominância é do setor agropecuário, né, no Brasil, com um pouco de resíduos, um pouco de mudança de uso da terra, se a gente considerar o metano, né, o carbono é mais importante na mudança de uso da terra, mas no metano ele tem uma menor importância, eles se alternam em mudança de uso da terra, land use change, ou resíduos, tá? Quando a gente olha para a agricultura, né, ou para a agropecuária, majoritariamente, né, 92% das emissões está na fermentação entérica, né? Então, está na pecuária, assim, tem uma relação direta com a pecuária. E em 2020 também tivemos não é um crescimento significativo, porque ele está bastante estabilizado, né, e considerando um rebanho crescente também, né, você vê que estão sendo adotadas tecnologias, o que vai reduzindo a emissão por fermentação entérica, né? E existe o acordo global, né, do metano, recentemente, né, estabelecido ano passado, né, onde tem um compromisso de reduzir em 30% a emissão de metano, retroagindo ao ano de 2020, aos níveis de 2020 até 2030. Né? Então, tem que buscar essa redução. Porque atualmente, né, o metano ele não é o principal gás do efeito estufa, mas ele é responsável por 17% das emissões. Em cima disso que vem esse compromisso, né, que o Brasil fez parte como signatário. E se conseguir atingir essa meta até 2030, a gente garante 0,2 graus até 2050, né, essa redução, né, prevenir esse aumento de 0,2, não é o todo, mas é parte importante, né. E os principais volumes vêm da agricultura, dos resíduos da produção de combustíveis fósseis, né? Então, são alguns elementos, destaquei alguns só do acordo do metano. E aí, para finalizar, né, qual o potencial de mitigação da emissão de metano na agricultura, né? Tendo visto que a mudança do solo não é o mais importante, nós temos que olhar para o que a gente até colocou aqui, né, da intensificação, mas é de olhar para a qualidade e eficiência do sistema produtivo. Primeiro, o tratamento, né, dos resíduos animais e o manejo dos resíduos da produção animal, né? Organizar esses elementos, quando você intensifica os sistemas produtivos, o ciclo final da intensificação é o confinamento, então você tem que estar
atento a essas emissões, a intensificar a terminação animal, né, reduzir o tempo do animal, de vida do animal, numa perspectiva de reduzir as emissões pelo tempo de vida, ou seja, a intensidade de emissão, ela concentra, né, na verdade, assim, você emite menos por quilo de carne produzida. Então, vamos ideia de intensificar. Outra questão é melhoramento genético, né, ter raças aí mais adequadas em relação a esse aspecto de emissões, e a composição e a qualidade da dieta dos animais ruminantes, né, como o Caio trouxe, né, existe uma série de empresas trabalhando na parte de suplementação animal, e aí a gente precisa qualificar essa oferta de alimentos para a gente conseguir ter resultados. Então, assim, por mais que tenhamos desafios, muitas oportunidades são postas em relação aos aspectos, seja na emissão de metano, seja no aspecto relacionado à pecuária e à mudança do solo, do desmatamento. Paro por aqui, obrigado. Perfeito, Lisandro, muito obrigado. Você trouxe uma série de questões muito relevantes, né? Em primeiro, a questão do desmatamento, como é a relação de desmatamento e pecuária, né? Isso aqui eu quero chamar os que estão assistindo aqui agora, talvez já colocar algumas perguntas no chat, sobre essa relação, e você traz essa dúvida, né? Então, de acordo com isso, evidentemente, a intensificação, ou eu diria, em alguns casos, a semi-intensificação, certamente é uma ferramenta super interessante para reduzir a pressão por desmatamento. Mas isso aqui você sempre coloca também essa questão, essa dúvida, né? Qual a relação? E segundo, deixa eu dizer, então, o Código Florestal é uma lei excelente que foi aprovado 10 anos atrás, exatamente hoje é aniversário, né? E vamos esperar que não vai passar mais 10 anos para a sua inteira implementação, né? Você traz também a questão do metano. E aí parece que os cientistas alemães e os cientistas brasileiros estão de acordo. É uma boa notícia que estão de acordo que na área de produção bovina, de boi, há muito potencial para reduzir a emissão, né? Aqui no Brasil se fala já do boi neutro em CO2 equivalente, né? Então, há muita possibilidade de potencial de reduzir através de alimentação, através de como se chama, breeding, esqueci agora a palavra, mas também tem várias formas de reduzir a emissão de metano. Isso aqui é notícia boa, e evidentemente o Brasil tem um potencial enorme também de recuperar as pastagens degradadas e contribuir dessa forma também para a redução de emissão. Bem, agora tem um prazer, o Lisandro, não desliga não, você vai ter que comentar depois ainda, tá? Tenho um prazer enorme de anunciar a doutora Catarina Rien. Catarina é professora de microbiologia e toxicologia de alimentos na Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo. Ela também é médica veterinária e especialista em segurança alimentar e higiene da carne. E, além disso, na SS, a função de presidente do Centro Técnico de Alimentos e a vice-presidência da DLG. Todo mundo na Alemanha conhece DLG, é a Sociedade Alemã da Agropecuária, né? Então, um prazer enorme, Catarina. Eu gostaria de mencionar uma situação que, poucos dias antes de iniciar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Audi, que é uma das redes mais potentes do varejo alemão e Europa,
anunciou que vai tirar a carne brasileira das prateleiras dessa rede de varejo. E uma das justificativas foi exatamente o desmatamento das florestas tropicais no Brasil. A gente vai ouvir da professora agora um pouco do pano de fundo, mas eu já queria adiantar que talvez tenha sido mais um marketing stunt, uma jogada de comércio, porque a gente sente que os consumidores estão muito preocupados com isso e aí, tirando o Brasil das prateleiras, bate no coração de quem gosta do Brasil, né? Então, a gente vai ouvir um pouco o pano de fundo desse aqui e, evidentemente, muito mais. Doutora Rin, você tem a palavra. Muito obrigada por estar conosco. Muito, muito obrigado, Ingo. Estou muito feliz em poder estar aqui hoje e também dar uma pequena ideia talvez do mindset, da ideia dos consumidores na Alemanha e para poder entender um pouquinho melhor o porquê dessa atitude dos supermercados Aldi, por que fizeram isso. Eu vou compartilhar a apresentação, espero que todos possam ver. Eu preparei uma pequena agenda, vou falar primeiro sobre a situação, depois um pouquinho informações, um pano de fundo e a relevância, e temos que dizer que essa é uma atitude que talvez outros supermercados também vão assumir. E, no fim, eu gostaria de dar uma pequena perspectiva. O senhor Meixas já falou, claro que o nosso coração bate pelo Brasil também, mas nesse momento existem grandes diferenças na percepção entre Brasil e Alemanha. E eu gostaria de começar com uma pequena retrospectiva sobre a situação e gostaria de começar com esse comunicado de imprensa de 18 de fevereiro desse ano, do Topagar, e aqui o supermercado Aldi disse que não vamos comprar a carne bovina do Brasil, que a empresa estaria reagindo à situação do desmatamento das florestas amazônicas, e a Aldi também diz que que isso não faz parte dos valores da empresa e que no futuro gostaria de atentar mais fortemente para os aspectos de sustentabilidade na produção da carne bovina. E aqui a Aldi está apostando mais na produção local, apoiando a agricultura local, e sendo que a questão local não é tão claramente definida, e foca também em uma produção climaticamente neutra. Antes disso, houve um relatório da Greenpeace de 2020, onde foi constatado que a pecuária na região amazônica é um dos principais danificadores climáticos no mundo e que a pecuária está sendo realizada em áreas desmatadas ilegalmente e que o não consumir carne poderia pressionar as cadeias produtivas
para encerrar essas atividades nocivas. Aqui nós podemos ver, isso foi um programa também da Greenpeace, aqui nós estamos as ofertas das semanas, temos o desmatamento, os baixos salários, a perda de biodiversidade. Então, esses foram os fortes argumentos utilizados. E as reações foram bastante rápidas. Aqui, por exemplo, no Facebook, nós temos uma postagem de outubro do mesmo ano, onde um usuário diz: Aldi Süd está vendendo carne bovina do Brasil, de áreas desflorestadas. Tudo isso foi constatado com o código de rastreamento de produto. Então, os usuários, os consumidores estão decepcionados com essa situação, porque isso não tem nada a ver com a sustentabilidade do supermercado. Então, o fim aqui é shame on Aldi. E aqui nós podemos ver uma conta do Twitter que a Europa está fazendo churrasco com as florestas tropicais. E temos também outros países na Europa, outras cadeias de comércio que reagiram com preocupação. Aqui nós temos, por exemplo, um comunicado de imprensa da Meat Industry de dezembro de 2021, que também constatou que grandes cadeias de supermercado na Europa decidiram abrir mão de carne bovina do Brasil. O senhor Meixas já insinuou, claro que esses anúncios de abrir mão de carne bovina brasileira, isso basicamente é uma jogada de marketing. Então, a comunicação estamos fazendo algo, estamos cuidando, estamos sendo zelosos, fazendo com que haja menos desmatamento, comprando mais localmente. Então, isso é um marketing forte, que se dirige aos consumidores alemães, e eles reagem a isso, e eu vou mostrar depois por que é assim, por que os consumidores alemães são tão receptivos para esse tipo de estratégia seguida pela rede varejista Aldi. Olhando agora a tendência do consumo de carne na Alemanha, na Europa, então, de fato, podemos constatar que na maioria dos países da União Europeia há uma tendência decrescente. Um pouco diferente fica no leste europeu, Polônia, República Tcheca, há um aumento, mas nos países ocidentais, tendência é de diminuição. Na Alemanha, foi uma redução de 11%, e isso é muita coisa. Claro, detectamos tendências, mas isso aqui é significante, uma diminuição significante num período de 10 anos. Vemos aqui também, de forma nítida e clara, como se distribui. A maior perda ou redução aconteceu na carne suína. Aves ficou mais ou menos igual, a redução menor com relação à carne de vaca ou vitela. Então, os alemães abrem mão ativamente do consumo de carne. Vemos aqui para a Alemanha, e 42% dizem que queremos comer menos carne. Acho que isso deve chamar a atenção, e é uma tendência quase que mundial, e a Alemanha ocupa a primeira posição no ranking. E esse é o novo mindset que a gente se depara.
Olhando agora para as tendências na alimentação, na nutrição, aqui me refiro basicamente ou principalmente para a Europa. Então, nós temos produtos veganos, isso é uma tendência forte, ou então produtos vegetarianos são mega tendências. 1,2 milhões de alemães, não são tantos assim, e a quantidade também não mudou muito no decorrer do tempo. Então, 1,2 milhões são veganos, temos ainda a parte de vegetarianos, e comparando a Alemanha com os outros, estamos aqui. Temos países como a Índia, a China. Na Índia tem a ver com religião, de não comer carne, produtos alemães, mas a Alemanha, na comparação mundial, está bem na frente nesse ranking. O que talvez seja mais interessante e relevante para a nossa discussão é que a Alemanha tem uma grande participação, ou porcentagem de pessoas que aderem ao flexitarianismo. Portanto, eles fazem segunda sem carne, temos gente assim na universidade, na cantina. Então, segunda-feira não se come carne. Então, em muitos setores da sociedade há essa tendência de reduzir o consumo de carne. E não são apenas o grupo pequeno mostrado antes, que são veganos ou vegetarianos, que vivem de forma mais rigorosa seguindo esses preceitos, mas é um volume significativo de pessoas da sociedade que deixam de consumir carne. E isso é relevante, pensando no contexto geral, pensando nas notícias do Audi. E o Atlas da Carne de 2021 também demonstra isso, são sobretudo jovens, a geração dos Friday for Future, que estão ativos na proteção do meio ambiente, portanto, pessoas entre 15 e 29 anos de idade, e para muitos deles, deixar de consumir carne não é só bem-estar, mas também é uma atitude política, uma manifestação política. E isso é diferente. Se alguém passou a ser vegano ou vegetariano, era pensando no bem-estar animal ou havia preocupação éticas. Hoje isso mudou. As pessoas querem contribuir ativamente para a proteção do clima, para a proteção do meio ambiente. Isso está mais em primeiro plano. E aí entra a campanha da rede varejista Aldi. Claro que eles também têm no foco a questão do bem-estar animal, mas em primeiro plano está a proteção do meio ambiente e, sim, ele consegue abordar esse grupo de consumidores. Também notamos isso aqui, 22% dos inquiridos disseram: estou preocupado com o consumo de carne, que efeitos isso vai ter para o meio ambiente. Isso demonstra essa tendência, reflete a tendência, e a tendência reflete que as pessoas migram para vegano, vegetariano ou substituindo carne por outros produtos. Então, há uma relação estreita. Além disso, e talvez já saibam, nós temos agora um ministro da Agricultura na Alemanha que é vegano e que conclama ativamente os alemães a consumir menos carne, que planeja reduzir o imposto sobre frutas e legumes e
fazer com que produtos como carne e outros passem a ser considerados produtos de luxo e tributados assim. Então, é uma mudança. Também diz que a agricultura deve ser menos intensiva, mais extensiva, mais ecológica, mais biológica, e isso também se encaixa nesse cenário global e no cenário em que a rede varejista, o supermercado Aldi, tomou essa decisão e fez a campanha. Quais podem ser as motivações? Pode ter a ver com transparência, já se falou em transparência, creio que isso será o que vai determinar o diálogo no futuro, a transparência, ela deve existir em todos os níveis, ou seja, deve haver indicadores confiáveis com base nos quais podamos verificar em que medida as cadeias produtivas são íntegras, são sãs e todos que atuam na cadeia ou participam da cadeia precisam estar inseridos no sistema de indicadores e transparência. Podem ser soluções diferentes, como blockchain ou outras, mas isso será, na verdade, um must. Teremos que ter uma cadeia de valor completamente transparente. E também devemos dizer que não deve dar aso às suspeitas. Falou-se disso agora. No Brasil ou na Alemanha, a gente fala muito na extensificação da agricultura, torná-la mais extensiva, mais ecológica, portanto, reduzir a intensidade na agricultura, na pecuária, e talvez precisamos detalhar. Isso também tem a ver com a guerra na Ucrânia, a responsabilidade da agricultura na Alemanha para assegurar a alimentação, garantir a segurança dos alimentos. Portanto, será que vamos ter que transformar, por exemplo, canteiros em área agricultável? Portanto, voltando à tendência, extensificação da agricultura, o que foi já mencionado pelo Ingo e foi mostrado pelo Lisandro, e suas imagens mostraram isso bem, porque no Brasil deve haver uma intensificação, portanto, o contrário, as áreas degradadas precisam ser recuperadas ou reflorestadas, portanto, são outros programas. Em todo caso, é importante que não deve haver uma simples mudança. Vamos pegar uma região modelo e ali fazemos assim, e o resto continua funcionando como antigamente, porque aí também a conta não fecha, e claro, os agricultores precisam de informações técnicas. E, last but not least, precisamos de regulamentação, podem ser tratados comerciais, mas também podem ser ações voluntárias, por exemplo, certificação voluntária, mas com auditores externos, independentes, com selos que realmente geram confiança. Isso é importante nesse contexto, porque a rotulagem, o chamado labeling, e voltando ao exemplo do
ali do supermercado, Aldo, porque agora eles dizem nas embalagens, agora sem floresta tropical. Aí o consumidor alemão vai ler e achar ótimo e comprar. E aí a confiança nessa etiqueta tem que ser grande, e ela normalmente é. Então tem que ser um selo, um label que inspire confiança e que seja confiável. Na minha opinião, isso vai ser a tônica do diálogo no futuro, como podemos garantir para toda uma cadeia produtiva que haja essa transparência, que seja credível diante dos consumidores e das consumidoras. Portanto, no final de contas, temos que recuperar a confiança que foi perdida. E era tudo da minha parte. Seu Melchior, espero ter ficado no tempo e não ter extrapolado, porque muitas vezes os professores tendem a isso. Agradeço a atenção e já aguardo as perguntas e os comentários. Muito interessante, você nos trouxe algumas questões muito relevantes, os flexitários, nem sei se existe essa palavra em português, os que querem reduzir o consumo de carne, especialmente os jovens, eu acrescentaria os jovens acadêmicos, né? É interessante que nos estados menos ricos, essa tendência não se verifica da mesma forma. Mas o desafio que você coloca para os mercados europeus é transparência e confiança, né? E em relação às regulações, Caio, você pode se preparar, daqui a pouco eu vou te chamar, ainda que que você acha sobre essas propostas e sugestões das regulações. Mas, por enquanto, muito obrigado, Catarina. Não saia, depois você vai ter a oportunidade de comentar ainda os comentários. Quero chamar agora a Luísa Bruscato. A Luísa, hoje é a única que não é agrônoma, mas ela é engenheira ambiental, graduada pela Universidade Federal do ABC, e é gerente executivo no GTPS, do Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável. A carreira de Luísa está marcada por projetos de sustentabilidade, somando mais de 10 anos de experiência. Isso aqui é o notável, no setor público, no setor privado e no terceiro setor, né? Entre outros, muitos anos na BASF, ou como a gente chama em alemão, BASF, por exemplo, na capacitação de mais de 400 fornecedores da BASF durante a implementação do programa Together for Sustainability. Desde 2017, Luísa trabalha e tem se dedicado bastante na divisão de boas práticas na pecuária e, se não me engano, há 2 anos está trabalhando como gerente executiva do GTPS. Luísa, muito bom estar com você. Você está com a palavra. Obrigada, Ingo. Obrigada pela oportunidade de participar desse evento, que está muito bom. Foram ótimas falas. A intenção é que eu faça um breve comentário aqui sobre esse conteúdo todo que foi exposto. Acho que teve vários conteúdos interessantes que a gente pode abrir para uma discussão, e eu vi que tem algumas perguntas também. Tem uma pergunta em alemão aqui que, infelizmente, eu não vou poder entender, não consigo entender, mas, enfim, a gente pode conversar sobre essas questões. Muito interessante o que eu queria trazer, assim, de mencionar, né, na visão aqui do GTPS. A gente é a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, e a gente entende que esse desafio é um desafio, de fato, de aumentar a transparência da cadeia, de fato, o principal desafio nosso, e a gente entende que todos os elos, desde o setor produtivo, das empresas de insumos e serviços,
frigoríficos, varejo de restaurantes, os bancos e a sociedade civil precisam estar envolvidos nessa mesa de diálogo, que é o GTPS, né, que é o nosso grupo, se propõe a fazer esse debate, reunindo e de forma multi-stakeholder todos esses elos para a gente poder avançar nessas questões, né? E como o Lisandro bem trouxe, a gente tem 2 grupos de trabalho que estão acontecendo agora esse ano, um sobre rastreabilidade, que a gente está discutindo bastante essa questão de como que a gente vai realizar a rastreabilidade dos fornecedores de gado, não somente nas questões sanitárias, porque quando a gente fala rastreabilidade, quando a gente está falando isso para pessoas de outros países, o primeiro conceito que vem é sanitário, e não, a gente está falando sobre critérios socioambientais, da gente olhar para os critérios socioambientais das fazendas que a gente está comprando esse gado, se de fato estão atendendo ao Código Florestal Brasileiro, aos critérios do TAC, do Termo de Ajuste de Conduta que o Lisandro mencionou, que foi assinado pelos frigoríficos. Então, a gente está debatendo de que forma a gente pode viabilizar isso para que ocorra de uma forma mais rápida e também de forma a não excluir os atores, que foi um ponto que o Lisandro colocou no final da fala dele, que eu queria ressaltar. Eu acho que é bem importante da gente viabilizar que a cadeia produtiva não seja prejudicada, porque a gente precisa de um tempo para se organizar, enfim, e conseguir adequar e integrar os demais abatedouros, os demais frigoríficos que não assinaram ainda esse termo de ajuste de conduta que a gente mencionou, né? E também tratar dos outros biomas. Eu acho que, claro, que a gente sempre foca na Amazônia, né? Todos os olhares aí, principalmente internacionais, estão focados na Amazônia, mas a gente também tem outros biomas no Brasil que estão mais consolidados, são regiões que têm um apelo, talvez, de biodiversidade também muito importante, né, como o Pantanal e a região dos Pampas, que também são biomas importantes, que a gente também precisa cuidar, mas que talvez sejam áreas que estão um pouco menos críticas, digamos assim, em termos de uso da terra, né? Não tenho dados, também não foi meu propósito aqui trazer dados hoje, mas eu acho que também é significativo a gente lembrar que a gente tem um país continental e os desafios são diferentes em cada um dos estados e dos biomas, né? Que a gente precisa tratar eles de forma separadamente também. E esse é um desafio do GTPS, trazer atores de diversos estados e biomas diferentes. Com relação a outro ponto que eu achei bem interessante, com relação ao uso da terra, assim, independente do quanto a gente avançar como cadeia produtiva, né, como setor de pecuária, na transparência e nessa agenda, eu acho que existe um desafio de combate que está fora da cadeia produtiva da pecuária, que é a do combate à corrupção e a uma organização em termos de governança do Estado, né, do país, assim, que eu acho que está fora da cadeia, está fora da autonomia das empresas privadas que estão aqui, que enfim, são organizadas e que fazem parte do GTPS, está fora da nossa autonomia, mas que é um fator que atrapalha a nossa comercialização, atrapalha o crescimento desse setor tão importante que representa aí, o agronegócio representa cerca de 25% do PIB brasileiro, aí o Caio pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, né? Então, acho que isso é um fator importante. E outro ponto que eu queria trazer também é sobre que o Lisandro também mencionou, e que a gente não fala disso, né, nas nossas conversas, que é sobre a madeira. Para onde vai essa madeira que está sendo, né, deflorestada e desmatada dessas áreas que estão sendo, dessas áreas públicas que estão sendo desmatadas? Acho que esse é um fator importante para a gente olhar e, de repente, começar a envolver
essa outra cadeia que a gente não conversa muito, pelo menos aqui no GTPS, eu nunca tive, dos 2 anos e meio que eu estou atuando, a gente não teve nenhuma interação com essa outra cadeia. Não sei se faz sentido aqui, estou colocando aqui porque isso me veio agora, eu nunca mencionei isso em nenhuma reunião, mas me veio esse pensamento agora, por que a gente não abre um diálogo, né, com esse outro setor e começa a entender como a gente pode trabalhar junto, de repente, nesse desafio, porque eles estão certamente relacionados, né? Aí queria até ouvir aí do Lisandro, do Caio, o que eles pensam sobre isso, mas vocês têm mais tempo de casa aí do que eu, né? Enfim, e talvez possam contribuir melhor nesse assunto. Com relação ao desafio comercial, eu achei muito interessante a fala da Catarina sobre o supermercado, né, e sobre a mensagem do ministro da Alemanha. E, assim, a gente tem um desafio no mundo sobre comida, né? Comida é uma questão... o acesso à comida é uma questão econômica e política também, né? Claro que o desafio é muito grande quando a gente fala em países, ela mencionou, quando a gente fala em países subdesenvolvidos ou países com menos acesso, o que mais as pessoas que têm menos acesso querem é acessar a carne, é comer mais carne, é poder ter essa disponibilidade no prato das suas famílias 2 vezes por dia ou todos os dias, ter acesso a alimentos mais nutritivos, né? E aí, quando a gente vem com um discurso ao contrário, assim, oposto a esse, claro que a gente está falando de um nicho, né, de uma sociedade que está mais avançada economicamente, enfim, com outro olhar, né? Eu acho que tem um desafio nutricional de países, né, que a gente precisa atender nesse sentido, incluindo o Brasil. A gente tem regiões que precisam muito atingir ainda essa necessidade, enfim. E entendo também que esse desafio ele tem que a gente tem que achar um equilíbrio inteligente para ele, né? Como que a gente consegue equilibrar a produção intensificada ou extensiva, como a gente consegue equilibrar o uso ou não de insumos dessa produção, né? Então, de fato, a gente tem uma produção no Brasil, uma produção predominantemente a pasto, né, da carne da pecuária bovina, com menor uso de insumos, se a gente comparar com outros países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália. Então, de fato, a gente tem essa diferença. Mas que isso também gera outras preocupações e que o caminho, possivelmente, não é de todo mundo virar vegano, né? Ou de todo mundo virar vegetariano, porque isso tem um impacto no uso do solo, e a gente sabe que a gente não tem disponível terras agricultáveis, não estão sobrando terras agricultáveis para tanta comida, tanta produção, né? E alimentos com alto poder nutritivo não têm alta produção, como lentilha, outros alimentos que têm uma produção menor, né? Eles não têm alta produtividade ainda, a gente não chegou nesse momento, assim. Então tem esse outro desafio, né? De fato, a gente precisa olhar para a questão de insumos. Acho que a Catarina trouxe um fator bem relevante. Semana passada eu estava em num outro evento e de uma consultoria de mercado que trouxe alguns dados que 35% do trigo produzido na Ucrânia está na zona de guerra e 10% do milho produzido na Ucrânia está na zona de guerra. Se esses dados estivessem invertidos, a gente ia faltar insumos para a pecuária. E a gente ia ter um problema sério na produção de carne no mundo. Então, isso são questões que a gente precisa olhar de forma sistêmica, né? Estamos no mundo globalizado, isso é um fator bem relevante para a gente começar a olhar como é que a gente equilibra, né? Acho que o Ingo trouxe muito bem, de que o Brasil está intensificando, porque a gente tem espaço para isso, a gente precisa aumentar a nossa produção. O Caio falou na abertura dele que a gente é o segundo maior produtor, mas a gente tem o maior rebanho, então tem esse gap aí da gente ser o primeiro, a gente tem como ser o maior produtor, se a gente
aumentar a nossa eficiência, melhorar nosso manejo de pastagem, enfim, uma série de fatores, mas a gente tem um equilíbrio do ponto ótimo, né? Também de não chegar como alguns países, talvez eu não sei os dados aí da produção de vocês, Ingo, você pode me ajudar, mas de não ter um limite de uma produção extremamente intensiva e que aí também tem um desequilíbrio nas emissões, enfim, tem o contraponto desse impacto. Não sei se eu me fiz clara o que eu quis dizer, mas a gente tentar chegar nesse ponto ótimo seria né, seria bom para todos os lados. Acho que era isso da minha breve conclusão aqui do que eu fui ouvindo de vocês. Foram ótimas falas, obrigada. Muito obrigado, Luísa. Talvez uma pergunta adicional concreta para você, que vem do Klaus Deblitz, Thünen Instituto Thünen é dos mais bem reconhecidos institutos de pesquisa agropecuária ligado ao Ministério de Agricultura na Alemanha. Ele pergunta concretamente, isso aqui é para você, Luísa, mas também, Lisandro, para você depois, por favor, lembre de falar sobre isso. O que é que a gente entende por intensificação? Porque a gente já está rolando essa discussão. O que a gente entende por intensificação ou desintensificação? O Dr. Deblitz pergunta, isso aqui se refere apenas à questão de adubos, de meios de produção, de capital, ou se refere também a questões de gestão do pastejo, especialmente também a questão de elementos silvopastoris, que é um modelo de Embrapa que está avançando nisso. Luísa, talvez você possa falar uma frase sobre isso, a questão da intensificação, o que você vê isso? Eu acho que eu vou deixar para os agrônomos responderem primeiro e depois eu complemento. Tá bom, Lisandro vai falar sobre isso e eu sinto que Caio quer falar agora, ele é agrônomo também. Vai, Caio. Olha, primeiro, Luísa, muito bem, você fez uma excelente apresentação, gostei muito da apresentação da Catherine, também sobre a visão do hemisfério norte em relação a essas coisas. O que eu quero dizer, eu disse isso com todas as letras e vírgulas com os embaixadores da União Europeia que estiveram comigo aí na BAG, é que o Ingo fez um comentário muito bom no início, quando disse, gente, são mundos diferentes, requerem approaches diferentes. Eu costumo brincar, viu, Lisandro, dizendo que quem descobriu o Brasil, um dos descobridores do Brasil, falou uma das maiores mentiras da história do mundo, que foi Pero Vaz de Caminha. Ele fez uma carta ao rei de Portugal dizendo que no Brasil, em se plantando, tudo dá, o que é uma grande mentira. O Brasil é uma colcha de retalho de solos muito pobres no mundo tropical. Esses solos são muito diferentes dos solos temperados de grandes regiões, obviamente muito diferentes, por exemplo, ou dos pampas argentinos ou das terras pretas da Ucrânia, né? Muito diferente. Nossos solos são muito pobres, quimicamente falando, muito pobres em matéria orgânica. A visão da intensificação está diretamente ligado, e eu gostaria muito de comentar isso, desculpa, Ingrid, eu estar falando um pouco demais, mas eu tenho que dizer, duas questões me saltam aos olhos no nosso debate. Primeiro é a questão da ciência. A discussão não é uma discussão eu penso, eu ouvi dizer, a discussão é uma discussão de ciência. O que se fez no mundo tropical com a Embrapa comandando e com os agricultores acompanhando a evolução da Embrapa é absolutamente pautada em ciência. A visão de que os solos do mundo tropical, se não forem trabalhados constantemente, perdem qualidade, se empobrecem e se degradam, tem uma relação direta com a forma como se fazia a montagem das pastagens na pecuária em áreas hoje degradadas. O que é que se descobre? Que quando se usa intensivamente o solo, ou seja, vou dizer do meu caso particular, na nossa propriedade a gente produz, primeiro, vejam vocês, primeiro soja,
depois milho, depois trigo. Agora a gente está com o trigo crescendo e vai ser colhido. Muito bem. O que acontece com esses solos que têm esses plantios seguidos? Primeiro, isso não significa que absurdamente eu vou usar volumes de insumos muito maiores. Não. Significa que a mudança de alternativas de produtos agrícolas geram na biota dos solos, geram vida aos micro-organismos do solo, que aumentam a produtividade e melhoram a qualidade do solo no mundo tropical. Portanto, nós temos que olhar esses mundos diferentes. Eu gosto muito de uma música italiana que diz que a neve tudo mata, né? Nós não temos neve no mundo tropical. Então, aqui é preciso utilizar, sim, realmente, controle de pragas, porque a gente tem o ano todo, seja no inverno, seja no verão, nós temos pragas o tempo todo. A forma de fazer isso é que é o diferencial. Por exemplo, nós estamos evoluindo de uma forma muito rápida, Ingo, para o uso acelerado de produtos biológicos, não de produtos químicos. O que acontece com o produto biológico? Quando a gente começa a descobrir nesses solos a necessidade de bactérias e fungos que fazem com que muito, digamos, do fósforo que está preso seja liberado à planta, permite aumento de produtividade com uso menor de insumos. Portanto, nós estamos falando de ciência. Em segundo lugar, eu queria falar um pouquinho de saúde. Eu estou saindo de uma Covid e meu médico me disse o seguinte: Caio, nunca se esqueça, pelo menos lentilha, como disse a Luísa, lentilha, feijão, algumas coisas básicas, mas, pelo amor de Deus, não deixe de comer carne. A proteína animal é essencial para o fortalecimento do ser humano e a sua recuperação depende muito disso. Então, eu estou comendo a minha carne de boi, eu estou comendo a minha carne de frango e de peixe, além de vegetais. Só para lembrar, flexitarianos, viu, Ingo? Flexitarianos tem muito no Brasil. Poucos são aqueles que fazem isso por objetividade. Muitos são aqueles que fazem isso porque não conseguem comer, às vezes, alguns dias da semana. Obrigado. Muito bom, obrigado. Eu quero dizer, Caio, a gente vai fazer outro evento sobre bioinsumos e processos de avanços tecnológicos, até para reduzir o uso de pesticidas, reduzir, viabilizar, mobilizar nutrientes no solo, etc. Isso aqui a gente vai fazer outro evento, viu? Pode se preparar como agrônomo. Mas, para finalizar, a primeira rodada, depois, Lisandro e Catarina, vocês se preparam ainda para uma palavra final. Quero chamar o último comentarista, o debatedor, que é o Hendrik Wiedenroth. Hendrik Wiedenroth é técnico responsável para o beneficiamento animal com especializante de carne, bovina e forragens do Deutscher Bauernverband. Deutscher Bauernverband é a Associação Alemã dos Agricultores, o que seria, no Brasil, a CNA. Né? Hendrik não é apenas engenheiro agrônomo, com especialização em agronegócio e pecuária, mas detém também uma formação adicional de mestre, vamos dizer, mestre de agricultura, que dá direito de fazer a formação de aprendizes na agricultura. Hendrik, você representa a Associação Alemã de Agricultores na Alemanha. É muito bom estar com vocês. Por favor, você está com a palavra para fazer os seus comentários. Genau, vielen Dank, Muito obrigado, Ingo Melcher. Bom dia a todos, espero que possam me ouvir bem. Meu nome é Hendrik Wiedenroth, gostei muito do debate, um comentário logo de saída. Faz bem ouvir que produtos de carne, produtos de origem animal são reconhecidos e apreciados, quando na Alemanha a discussão vai no outro sentido e a gente enfrenta grandes dificuldades. Agora, alguns comentários sobre a Associação Alemã dos Agricultores, é a nossa confederação, por assim dizer.
Nós temos 18 federações dos vários estados alemães e a gente defende os seus interesses. Paralelamente às 18 federações, nós temos mais 48 associações que atuam sobre o nosso guarda-chuva. A gente representa mais ou menos 250 mil agricultores, fazenda, e diante da política, economia, indústria, sociedade e, como foi descrito, sou responsável pela criação gado de corte e engorda. Talvez ainda a título de introdução, o Ingo Meixas falou que o Audi talvez foi um golpe de marketing, mas se olharmos para as quantidades, as importações de países terceiros, portanto, fora da União Europeia, a carne de gado que vem para a Alemanha, isso aí não desempenha um papel tão grande. Olhando agora para o mercado brasileiro, são menos de 2% das exportações que saem do Brasil e que são importações na Alemanha, então é pouco. E se olharmos para a qualidade das peças, e isso também já foi mencionado, que são peças de carne de alta qualidade para restaurante, para nichos que são exportados do Brasil, chegam ao mercado alemão. Então, o supermercado clássico como Aldi, que aposta em itens mais baratos, não é o que está em primeira linha, e muitos dizem que compram mais de 80% dos seus produtos localmente, e olhando agora para o mercado, então é pouco, e chamar a atenção para carne brasileira, fazer essa delistagem, isso é marketing, e é um sinal emitido para o mercado, para a sociedade. A nossa associação tem muitos pontos de atrito com a rede varejista, poder de mercado, formação de preço. A gente tem um monopólio, nós temos 4 atores que dominam o mercado e, na nossa opinião, os agricultores é que perdem, estão em desvantagens. Então, da ótica da nossa associação, a gente tem que dizer que, na nossa opinião, a Aldi deu o passo certo, apostamos mais na aquisição, no suprimento local, e assim os agricultores alemães têm mais chance. Portanto, os agricultores de várias regiões da Alemanha não precisam ficar com tanta inveja dos agricultores brasileiros, quando a gente mede também os critérios ecológicos, ambientais, sociais, comparando o que é produzido no Brasil, na Alemanha, e aí muitas vezes os critérios não podem ser comparados na relação de 1 para 1, e aí muitos agricultores alemães se sentem em desvantagem. Então, na nossa opinião, é o passo certo, à primeira vista, mas se olharmos de forma mais detalhada, o que a Aldi fez, intervindo no mercado, quebrando cadeias de fornecimento, então não fica tão bonito, porque rompemos o fluxo. E aquilo que a gente tenta conseguir e motivar Aldi e outros supermercados ou varejistas, vamos fazer uma identificação de origem, denominação de origem, ou seja, quem consome carne precisa ter informações de onde é que vem o produto, como ele foi produzido, todas que informações estão à disposição, e aí o consumidor é que pode decidir se quer consumir carne brasileira, consumir carne produzida na Alemanha. Eu acho que tem que ser esse o caminho. Assim,
eu acho que é um caminho melhor do que simplesmente dizer nós não vamos mais comprar essa carne, não vamos mais vender essa carne. Essa foi a nossa análise da conduta do supermercado Aldi e essa questão carne do Brasil. Então, eu acho que é um passo, de certa forma, certa quando discutimos proteção do meio ambiente, bem-estar, assuntos discutidos de forma polêmica na Alemanha, mas eu acho que deveríamos chegar a uma identificação da origem para que o consumidor possa decidir. Eu acho que a título de introdução fico por aqui. Imagino que suscitei o debate e já aguardo ansiosamente os seus comentários. Muito obrigado. Você insinuou que pode haver diferentes opiniões, e eu tendo a crer que há, mas o nosso tempo está quase escutando. Eu peço ainda uma paciência para os que nos assistem aqui, para que o Lisandro Inakaki e a Catarina possam fazer as suas... tentar sintetizar em poucos minutos, fazer os comentários, tecer os comentários sobre aquilo que ouviram, e se alguém dos que está aí nessa lista de Luiz Carlos, Luísa, se sente na vontade de falar alguma coisa ainda, por favor, me avisem. Lisandro, você está com a palavra, por favor. Obrigado, Ingo. Serei breve para a gente poder trazer aí, dar espaço para os outros também. Intensificação, eu gostaria de trazer 2 pontos, né? Intensificação, sim, tem um caráter de adoção de tecnologia, mas ele não é só necessariamente agroquímica, né? Ou química, né? Ela tem outros, como o Caio colocou, outras formas disso. Agora, tem um propósito muito forte da intensificação, ou o que ela, traduzir ela, que é a busca da eficiência do sistema produtivo, e eu diria que a profissionalização da gestão da produção, né? Você trazer capacidade de gestão, né? Acho que tem muita relação. E quando a gente olha pela perspectiva ambientalista, né, que aí é o meu papel aqui também, é olhar aquela perspectiva. Se eu preciso atender metas de produção visando o mercado interno e mercado externo, né, quanto melhor eu for, mais produtivo eu for, respeitando a eficiência, a capacidade produtiva daquela região que é possível produzir, maior a chance de eu tirar pressão sobre ambientes naturais. Tá? Então, esse é um pouco da leitura. E isso é bastante importante se a gente quiser separar o joio do trigo, ou seja, o produtor, de fato, do aquele especulador de terra. Né? Então, esse é o primeiro ponto da minha fala. E outro aspecto que eu vou trazer nessa leitura do mercado, né, da Idle, como vocês apontaram, Catarina, Henrique, boicotar um produto é uma forma, né, de atuar, né, uma forma de se posicionar. Tem um aspecto de marketing que vocês trouxeram, né? Agora, no fundo, boicotar não necessariamente vai resolver o problema. Se a intenção, né, reduzir, a gente tem um efeito rebote no desrespeito às mudanças climáticas, redução de emissões de gases de efeito estufa por causa do desmatamento, não é o boicote necessariamente que vai ser o gatilho para a gente alcançar isso. Né? Então, eu vejo essa questão da opção do consumo estar em aberto, uma questão de educação, acompanhar isso, mas uma perspectiva do diálogo e apoio, né? Porque existem formas. Se eu quiser fazer uma segregação do produto sem desmatamento do Brasil, né, ainda assim não estarei fazendo um trabalho de impacto positivo na mudança de uso de solo no Brasil. Então, assim, boicotar é uma solução simples, né? Agora, vir construir junto é o que nós precisamos, porque, como a Luísa falou, nós temos um caminho grande a percorrer, porque os desafios não são pequenos. Né? Era isso, Ingo. Obrigado. Lisandro, muito obrigado pela sua fala e esclarecimento sobre essas 2 questões que são realmente importantes. Catarina, por favor, tem alguns comentários ainda sobre aquilo que você gostaria de falar, que você discorda ou concorda? Catarina.
Sim, eu acho que existem muitos pontos de contato que nós temos aqui, e eu também acredito que no fim do dia quem vai decidir isso é o consumidor, e essa decisão, como nós ouvimos, nós temos que ajudar, e para isso nós precisamos de transparência. Eu acho que os consumidores no Brasil e na Alemanha têm ideias diferentes, funcionam diferente, mas eu acho que só a transparência sobre condições de produção, a confiança, só isso, no fim do dia, vai permitir boas decisões de compra dos consumidores. E, claro que a gente quer sempre apoiar a própria agricultura, mas se uma pessoa decide comprar a carne do Brasil, tem o direito de conhecer o histórico dessa carne, de onde que vem, como foi produzido. Eu acho que isso é algo que nós temos que trabalhar. A situação de vida são diferentes, e achei interessante que o senhor disse que os flexitários existem também no Brasil, mas, na verdade, a partir de uma posição de uma necessidade. Eu acho que isso mostrou bem claro como está a situação nesse momento. Muito obrigado, Catarina. Estamos encerrando quase pontualmente este webinar sobre a cadeia produtiva do gado no Brasil e olhar da Alemanha. Eu não vou fazer nenhum comentário geral, eu queria agradecer a Martina Zaya e a Susanne Bernon, que foram os nossos tradutores, intérpretes, eficientes e boas, como sempre. Eu queria dizer algumas palavras que eu junto, que é a questão pecuária e desmatamento, uma relação a ser esclarecida. O potencial da produção bovina em relação à redução da emissão de metano e se preparar de forma adequada às mudanças climáticas. A questão das tendências no consumo de carne. Interessante saber como o Caio colocou isso, às vezes é a falta de condições mínimas para decidir se você quer comer carne ou não. E em relação à Alemanha, isso aqui evidentemente é diferente. Não vou me estender mais. Caio, gostaria de chamar você para fazer suas palavras finais e vamos depois encerrar este evento. Tem que colocar o microfone. Depois de 2 anos ainda acontece comigo também. Toda vez é assim, desculpa. Mas eu queria agradecer a todos, queria salientar os três bullets da Catarina, que é transparência em função de indicadores, que é a questão de melhores práticas e a questão da regulação e certificação. Como outros comentaram, o Lisandro conhece isso muito melhor do que eu, a luta pela certificação é uma luta constante, a gente vem melhorando, mas tem um período, eu gosto muito da frase da Luísa sobre é preciso, num período digamos assim, em que a gente vai melhorando e vai evoluindo, é preciso, nesse período, não cortar redes de segurança, ao contrário, é preciso apoiá-lo. Não é preciso cortar, é preciso apoiar. Portanto, Luiz, eu gostei muito da sua fala. O que eu quero lembrar é que o que é fundamental para a gente, Ingo, é a visão das emissões do berço ao túmulo. Ou seja, não é apenas a visão mais curta que às vezes alguns analistas fazem. Temos que analisar todo o complexo. E por trás dessa análise do berço ao túmulo é que surgem coisas como, por exemplo, temos o RenovaBio no Brasil. Descobrimos que o milho brasileiro tem uma pegada de carbono
infinita vezes melhor do que o milho americano. Por quê? Porque é uma integração do milho com a cana-de-açúcar na mesma indústria, na mesma área, num processo de intensificação que leva à redução de emissões. Esse eu acho que é um tema que nos une de uma forma absoluta, que é o tema da ciência. E aí é que eu acho, Ingo, que a gente pode fazer um trabalho mais consistente, quer dizer, sair um pouco do campo das ideias, dos pensamentos, para o campo realmente da ciência e dos fatos. Obrigado. Beleza. Caio, Luísa Bruscato, Catarina Rin, Henrik Wiedenroth, da Associação Alemã dos Agricultores, e, evidentemente, Lisandro, eu agradeço imensamente pelas insights que vocês nos trouxeram, pelas visões e também os interesses que mostraram. Quero avisar que no dia 7, isso aqui não está público ainda, mas no dia 7 de junho, nós vamos fazer um outro webinar, essa vez sobre a questão, conceitos e políticas de pagamentos por serviços ambientais. A gente vai enviar ainda na semana que vem, provavelmente, os convites. Agradeço enormemente a todos os que assistiram, agradeço os que expuseram aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigado.